Irmãos, tudo bem com vocês? Olha só o que vai dizer aqui em Isaías, capítulo 43, do versículo 1. Vai dizer assim: Mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou a Israel: Não tema, pois eu o resgatarei. Eu o chamei pelo nome e você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e a Seba em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homens em seu lugar, e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei os seus filhos, e do Ocidente ajuntarei você. Nós vemos aqui nessa passagem de Isaías uma profecia, o Senhor falando através da boca de Isaías. Aqui o título desse versículo é o único Salvador de Israel. E nós vemos aqui a manifestação da misericórdia do Altíssimo, a misericórdia do Pai em favor do seu povo. Aqui, irmãos, nós vemos ele dizendo para que eles não temessem, porque ele era o Salvador deles. Aqui ele diz que o formou no ventre, que os gerou, que ele era Pai e que Israel era o povo dele, eles eram do Criador. Aqui ele diz: eu chamei pelo nome. Ele nos chama pelo nome. Ele sabe quem nós somos. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que ele chama as estrelas, cada uma das estrelas pelos nomes. E elas o obedecem, elas vai. Se ele fala, fica aqui, as estrelas obedecem e vai. Ou seja, se ele dá nome às estrelas e as chama pelo nome, quem dirá nós, filhos, imagem e semelhança do Deus Altíssimo? Aleluia. E aqui nós vemos, irmãos, ele falando que quando o povo atravessasse as águas, eles não se afogariam, as águas não imergiriam eles, submergeriam eles. E quando eles andassem pelo fogo, o fogo não arderia neles, a chama não queimaria eles. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que foram lançados na fornalha ardente. Mas ali, pela fé deles, o fogo não consumiu, porque havia o próprio Jesus lá dentro para livrá-los, porque eles eram fiéis. E aqueles que são fiéis recebem livramento. Aqueles que são fiéis, irmãos, estão guardados no esconderijo do Altíssimo. E Salmo 91 vai nos dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, porque ele será o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E nós vemos também uma passagem a qual vai nos dizer que no fim dos tempos se veria a diferença entre aquele que serve e entre aquele que não serve. E em Apocalipse também vai nos dizer, ali Jesus trazendo uma revelação através do anjo, uma carta para a igreja de Filadélfia, a qual ele diz que nos últimos tempos a terra passaria por aflição, tribulação, mas eles receberiam o livramento, porque eles foram fiéis e guardaram a palavra de perseverança, a palavra da exortação. Então eles seriam guardados, porque guardaram a palavra de exortação, a palavra, a Bíblia. Eles foram fiéis ao nome dele. Então eles receberiam livramento. Outro livramento, irmãos, ao qual a gente vê, é o povo hebreu, quando o Senhor passou pelo Egito para matar todos os primogênitos ali no meio do Egito. Aqueles que tinham, o povo hebreu, aqueles que tinham, irmãos, o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, eram poupados, eram livrados, porque tinham a marca ali do sangue do cordeiro. Então eles receberam livramento. A palavra do Senhor nos diz que nem um animal deles morreram, não se ouviu nenhum choro no meio deles, apenas os inimigos. Então nós vemos, irmãos, aquele que está na presença é guardado, aquele que está na presença é livrado, aquele que está na presença e obedece recebe livramento, recebe graça, recebe sustento, recebe provisão. Nós vemos Raabe também, por causa que Raabe confiou no Deus dos hebreus, ela sendo uma ímpia, ela confiou, acreditou e creu no Deus dos hebreus. E ali ela ajudou os espiões a esconderem dos inimigos.
E por isso, irmãos, ela foi poupada. A casa dela foi poupada da destruição. Ela foi livrada da morte, porque ela creu, confiou. E ela foi fiel. Então nós vemos que a fé, a obediência e estar na presença nos livra, nos dá livramento. E aqui nós vemos uma promessa, a qual Deus nos diz, Ele passa a cada um de nós. E essa promessa, irmãos, também é para nós, para cada um de nós. Que Ele nos ama. Aqui Ele fala, dou o Egito a resgate de vocês. Eu dou o Egito para resgatar vocês. Porque nós somos comprados por um alto preço. O preço de sangue. A qual o sangue de Jesus foi derramado por nosso resgate. Para que a gente recebesse vida eterna. Então nós vemos que há um preço muito grande a cada um de nós. Então aqui Ele promete que haveria salvação, livramento, haveria proteção, haveria restituição, porque aqui Ele fala que do norte, de longe, traria os seus filhos. Ele ajuntaria os filhos. Porque nós vemos que muitas das vezes o povo de Israel, eles eram levados cativos, então ali se espalhava. Então, irmãos, nós não devemos temer o dia mau. Nós não devemos temer a provação, a tribulação. Nós não devemos temer o fogo. Porque mesmo que você esteja no fogo, na fornalha, se você está na presença, a chama não arderá em ti. As águas não vão te afogar. Porque você está na presença. E você é precioso. E o Pai te ama. E Ele guardará você. Ele guardará a sua casa. E a palavra do Senhor nos diz que Ele guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme nele, na presença dele. Então, se o seu propósito está firmado nele, está firme nele e está de pé nele, você será guardado em perfeita paz. Amém?